junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: canta-nos um dos seus cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranhas? Somente até aqui. Os irmãos podem tomar os seus assentos, adorando ao Senhor, louvando o nome desse Deus maravilhoso, que já tem falado poderosamente aos nossos corações, já tem se manifestado aqui desde a palavra introdutória. Por isso eu sempre digo a importância de prestarmos bem atenção no culto, irmãos. Nada pode fugir aos detalhes. Você sabia? Nada pode fugir aos detalhes. Eu já vi muita gente sair do culto e dizer assim: eu não fui abençoado, Deus não falou comigo. Aí você vai perguntar para a pessoa se ela prestou bem atenção no culto. A pessoa não sabe nem dizer para você o que aconteceu no culto. Aí você pergunta: você estava no culto, irmão? Você está parecendo que esse culto pentecostal. Você já viu uns cultos que o povo pula, que grita, e aquela gritaria toda. Aí você chega para a pessoa e pergunta para a pessoa: e aí, como é que foi o culto? Aí a pessoa fala: eu nunca vi um culto tão bom. Mas que culto abençoado! O que foi falado lá? Me explica, porque eu quero saber desse culto. Aí a pessoa fala assim: olha, o que falou não sei, mas foi uma glória, mas foi uma bênção, sabe? Então a gente tem que ficar ligado, sabe por quê? Porque quando nós iniciamos o culto, o que nós falamos? Senhor, fala conosco. Quando nós saímos da nossa casa, o que nós pedimos? Senhor, eu estou indo lá na tua casa, fala comigo. E talvez o Senhor vai falar com você na palavra introdutória. Talvez o Senhor vai falar com você no hino da harpa. Talvez o Senhor vai falar com você no hino que as irmãs cantaram aqui. Aí se você se distraiu, aí se você não prestou atenção, aí você perdeu. Sabe como que nós sabemos que nós somos os bons participantes do culto? É só nós começar a pensar: o que foi que o cooperador Camilo leu hoje na palavra introdutória? Qual foi o hino da harpa que foi cantado hoje? Qual o hino que as irmãs cantaram aqui? Se você não conseguir lembrar de nada, significa então que naquele momento você não participou do culto. Por isso é importante ficarmos ligados, porque são os detalhes que Deus opera, são os detalhes que Deus fala conosco. E sabe aquela mensagem que você fala assim: meu Deus, é aquilo que eu precisava ouvir, é essa palavra que eu precisava ouvir. Porque o Senhor tem várias formas dele falar. Eu me lembro que quando a palavra do Senhor me levava até um certo episódio onde Elias estava dentro de uma caverna, onde ele tinha acabado de sair de uma vitória muito grande, de uma batalha que ele venceu, mas naquele momento ali, dentro de uma ameaça, por causa de uma ameaça de uma mulher, ele ficou tão apavorado que ele se escondeu na caverna. Escondido na caverna, ele não estava muito bem. E aí o que ele faz? Naquela caverna, o Senhor vai se manifestar para ele. E a Bíblia diz que houve um barulho muito grande de trovão, um barulho enorme. E Deus não estava naquele barulho. Houve ali uma manifestação muito forte. Deus não estava naquela manifestação. E no momento onde ninguém esperava, onde Elias não esperava, que era um momento de quê? De uma brisa mansa, suave. E a Bíblia diz que o Senhor estava naquela brisa. Então você está vendo que o Senhor se manifesta em vários momentos. Então é importante estarmos ligados nos detalhes, em tudo que acontece, porque no momento que nós entramos e pomos o pé na casa de Deus, o Senhor começa a usar os seus profetas. Deus começa a usar os seus profetas. Quem crê que Deus usa os seus profetas aqui? Levante a mão para me ver. Deus usa os seus profetas. E se nós viemos aqui, temos que dar ouvido à voz dos profetas que o Senhor usa nesta casa. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um episódio onde nós vemos aqui que o povo de Deus,
Agora aqui, nesse texto aqui, nestes salmos, eles estão cativos na Babilônia. Eles estão como escravos em um reino, em um povo diferente. A causa disso são várias, são muitas. Daria uma mensagem, ou daria aqui um tempo muito grande, se formos detalhar os detalhes ao qual fizeram que eles chegaram aqui. Mas eu vou fazer um resumo. Teve um momento onde o Senhor deu inúmeras vitórias para o seu povo. E o povo de Deus agora está desfrutando das maravilhas que o Senhor tem feito. Porque é isso que Deus faz, escute isso. Quando nós servimos ao Senhor e obedecemos a sua palavra, a própria palavra do Senhor, ela vai dizer que o Senhor coloca diante de nós a bênção. E a bênção, ela nos acompanha quando nós a escolhemos fazer a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, obedecer a sua palavra, formos fiel a esse Deus em todas as maneiras que vivemos, não tem como dar errado. A bênção de Deus, ela é sobre o seu povo. A proteção de Deus, ela é sobre o seu povo. Quando o povo de Israel se colocava na brecha, se colocava diante de Deus com obediência, fidelidade e verdade, o Senhor os prosperava em tudo, financeiramente, com saúde, na família. A prosperidade era abundante. E um detalhe, naquela época, os inimigos eram implacáveis. Os inimigos não perdoavam. Os inimigos partiam para cima, porque era um tempo onde as pessoas queriam conquistar os reinos, mas sobre Israel ninguém podia. Sobre o povo de Israel não tinha jeito. As nações temiam, as nações olhavam e sabiam, não tem como. Eles têm um Deus forte, eles têm um Deus poderoso, eles têm um Deus fiel, eles têm um Deus que os protege. E isso não é diferente nas nossas vidas, porque quando nós tememos o Senhor, quando nós estamos diante de Deus, nós temos a prosperidade de Deus sobre nós. Por isso nada falta na tua casa, por isso o mantimento não falta na tua mesa, por isso a roupa não falta do teu corpo, por isso você tem um teto para você poder estar debaixo dele, para você não pegar nem sol e nem chuva com a tua família. Porque mesmo que as portas se fecham, mesmo que tudo dê errado, a bênção do Senhor estará sobre você, porque é Ele que te prospera, é Ele que te protege. Então o povo, e tantos nós que servimos ao Senhor, sempre seremos guardados e nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso provedor. E outra coisa importante, da mesma forma que o povo de Deus era protegido contra a fúria dos inimigos, Deus também nos protege, porque talvez você leva uma vida corrida, só que você nunca parou para perceber o tamanho da batalha espiritual que existe em sua volta. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está em casa, enquanto você está dormindo, enquanto você está no trânsito, existe uma batalha espiritual muito grande, porque o inferno inteiro, o desejo dele é destruir a tua alegria, a tua paz, a tua família. O desejo do inimigo
nossos olhos espirituais pudessem abrir e você pudesse enxergar a fúria de Satanás contra você, contra a tua família, contra a tua vida. Por isso, João capítulo 10, versículo 10 vai dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, porque essa é a vontade do teu adversário. Ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar a tua alegria, ele quer acabar com o teu relacionamento, com a tua família, ele quer te ver para baixo. Mas sabe por quê que isso não acontece? Porque você tem um escudo que te protege, porque você tem um Deus que te protege, porque você, por ser temente a Deus, você tem a segurança e a proteção desse Deus todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem feriado, ele não tira folga, o tempo todo está te protegendo, está te guardando, está te livrando do perigo. E ele não protege só você, ele cuida da tua casa, ele cuida dos teus filhos, porque enquanto você está aqui, quem está cuidando deles? Não tem ninguém protegendo. Isso é que você pensa enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está de mãos levantadas dando glória a Deus. Deus está lá cuidando da tua família, Deus está lá protegendo os teus filhos, Deus está dando livramento para a tua casa. Enquanto você adora aqui, Deus cuida lá. Enquanto você dá glória aqui, Deus cuida lá. Aleluia! É assim que funciona. Glória a Deus. Só que nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos muito ligados na visão carnal, aonde nós estamos com os nossos olhos focados só em coisas materiais, só em coisas que é apalpável. E a igreja de hoje, se não tomar cuidado, ela quer fazer o espiritual se tornar algo material. É por isso que você vê que as pessoas começam a inventar coisas para que possa pegar, para que possa crer, para que possa se apegar, mas esqueceu que nós não precisamos daquilo que é material para nos proteger, porque o material só vai proteger o que é material. A nossa luta, como diz Paulo, não é nem contra a carne, nem contra o sangue, não é contra coisas materiais. A nossa luta maior, ela é espiritual, e para vencer as lutas espirituais, somente venceremos com algo que é espiritual. E minha proposta aqui nessa manhã é: voltando a conhecer o que é espiritual, voltando para a batalha, para vencer as guerras espirituais. Aqui o povo está farto, aqui o povo está tranquilo, Deus está abençoando, Deus está prosperando. Só que de repente, sem perceber, a rotina da vida vai os afastando do Senhor. E aquele mal que já estava impregnado em seus corações desde o Egito, que não queriam largá-los, que não queria abandoná-los, sempre tenta retroceder. E um momento de vacilo que não vigia, o mal volta de novo. E a Bíblia diz que eles voltam a pecar contra Deus novamente, não tomando cuidado que uma vez que foi purificado, não devemos voltar à lama novamente e cometermos os mesmos erros. Mas o povo não aprendeu a lição, mesmo vendo o seu povo escravizado, e as histórias contadas, que todas as vezes que viraram as costas para Deus e pecaram contra Deus, os inimigos tiveram vitória. Mas esquecendo dessa tão grande importância, deixou que a rotina da vida pudesse cegá-los novamente. E esse é o perigo maior. É quando nós achamos que somos crentes o suficiente para não precisarmos de buscarmos a Deus com intensidade todos os dias. Acostumar com a rotina de igreja, acostumar com a rotina de sermos filhos de Deus, e porque Deus nos prospera sempre, e porque Deus nos protege sempre, e porque nada acontece conosco, porque temos a proteção de um Deus poderoso, ninguém pode tocar. Só que eles esqueceram que isto é uma verdade desde quando eles estivessem corretos nos caminhos do Senhor e não tropeçassem nas leis do Senhor. O que nos afasta de Deus, o que nos distancia de Deus, não é
nós deixamos de buscá-lo, é porque nós deixamos de obedecê-lo. Porque às vezes, por causa da correria, diminuímos a nossa busca. Mas o perigo não está aí. O perigo está quando nós começamos a esquecer de Deus e começamos a colocar outras coisas como prioridade. Hoje, se essas cadeiras estão vazias, porque alguém está fazendo outras coisas a não ser estar aqui na casa de Deus. Porque houve outras prioridades a não ser a prioridade nesse domingo de manhã estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Porque quando isso se torna prioridade nas nossas vidas, quando as coisas se tornam prioridade na nossa vida, isso rouba o lugar que era de Deus. E o povo não aprendeu isso. O que eles fizeram? Em vez de buscar a Deus, em vez de adorar a Deus no seu templo, em vez de buscar a Deus na sua adoração, começou a buscar em outros ídolos, começou a adorar a outros deuses, começaram a pecar contra o Senhor, começaram a errar de novo contra o Senhor, voltaram no pecado do passado, voltaram a lembrar do Egito, voltaram a lembrar dos erros do passado, e sem perceber, eles começaram a virar aquela bola de neve, e os seus pecados foram aumentando. Só que o Senhor, Ele não se cala diante disso. O Senhor não é um Deus que deixa a vida levar, como muitos dizem por aí, deixa a vida levar. Não, o Senhor não deixa. O Senhor manda os seus mensageiros, o Senhor manda os seus profetas, o Senhor manda os seus avisos, e o Senhor levanta os profetas. O Senhor levanta Jeremias, e Jeremias escreve 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Se você ficar lendo o livro de Jeremias todinho, o livro dele todinho de Jeremias é dizendo: arrependa dos teus pecados, conserta os teus erros e voltam para Deus. Porque se vocês fizerem isso, vocês aplacarão a ira de Deus, e aquilo que Deus tem planejado, e aquilo que Deus tem preparado para fazer o juízo de Deus para com vocês, serão tirados. Porque Deus pode voltar novamente, o Senhor pode se arrepender, e o Senhor pode tirar o juízo dele sobre vocês, se vocês voltarem para os caminhos do Senhor, pararem de desobedecer, servir ao Senhor de verdade. Mas eles não quiseram dar a voz, sabe por quê? Porque eles tinham no seu coração: nós somos escolhidos de Deus, nós somos nação escolhida, o nosso Deus nos escolheu, Ele é o maior, Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso, foi Ele que criou tudo isso, foi Ele que deu essas terras, foi Ele que nos deu essa proteção enorme, e depois de tanto investimento, Ele não ia destruir o seu povo, Ele não ia deixar que os inimigos viessem e destruíssem isso tudo. Às vezes, é essa falsa segurança que nós temos. Mas pastor, que falsa segurança é essa? Você vê o Senhor uma falsa segurança? Sim, quando nós colocamos Ele na nossa frente, mas esquecemos que a proteção dele depende da nossa obediência. Quando nós falamos: o Senhor é comigo, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, mas eu vivo em pecado. Quando eu coloco o Senhor e digo: o Senhor está acima de tudo, sendo que no final Ele não está. Sempre tem prioridades na minha vida. Eu levo a sério tudo nessa terra, mas tudo que é material, quando se torna no espiritual, eu levo de qualquer maneira. Eu sempre pratico correto e sou correto em tudo, mas quando se trata das coisas de Deus, eu relaxo. Quando isso acontece, eu tenho aquela proteção falsa. Que proteção falsa é essa? Eu estou achando que Deus está comigo, mas na verdade Deus já se foi há muito tempo. Mas antes que isso aconteça, escute, ó Israel, porque o profeta está dizendo: se arrependerem dos teus pecados, se voltares para mim, se fizeres o meu desejo, eu serei sobre vocês, eu serei sobre a casa de vocês, a sua vida prosperará, os teus filhos prosperarão, eu serei na tua vida, a minha proteção será sobre vocês.
Mas antes, conserta, ó Israel, volta a praticar as primeiras obras, volta ao primeiro amor, volta para a minha presença, volta a me servir como antes, volta a me servir com fidelidade e verdade, volta de novo. Mas o povo dizia: não, Deus é conosco, Deus é conosco, jamais vai fazer isso. O tempo foi passando, e Jeremias foi falando, palavras duras. Quando eu li aqui o livro de Jeremias, palavras duras. Foi tão duro que eles juntaram e disseram para o profeta: quem é você para vir aqui profetizar destruição para a nossa terra? Sabe de uma coisa? Nós vamos te matar. Só porque você está dizendo que Deus vai destruir. Olha como nós vivemos, olha como nosso Deus é grande, olha como Deus nos prosperou. Deus jamais vai destruir isso aqui. Sabe de uma coisa? Você está falando asneiras, vamos matá-los. Essa será a sua sentença, Jeremias. E Jeremias olhou e falou: pode me matar, mas a palavra do Senhor que está na minha boca não deixará de ser dita. Pode me tirar a vida, mas sabe de uma coisa? Vocês serão culpados deste sangue inocente. Aí na mesma hora, a irmã Maria deixou de sala: não, deixa para lá, deixa esse profeta embora, deixa, porque já matamos um, mas deixa esse para lá, não vamos levar isso nas nossas costas. Tá bem, irmãos. Eles não quiseram se arrepender, até que um dia a palavra do profeta, que é a palavra de Deus, que foi dita, como está sendo dito aqui hoje para vocês, foi cumprida. No tempo do Senhor foi cumprido. Nabucodonosor vem com o seu exército, invade Jerusalém, destrói o povo e leva-os cativos. Escute isso: a cidade indestrutível, o povo temido pelas nações, aonde todos olhavam e falavam: é impossível destruir esse povo. O povo estava tão tranquilo que eles não temiam os inimigos, pois sabiam: a nossa proteção é impossível ultrapassar. Só que eles esqueceram que a proteção deles não estava nos muros. A proteção dele não estava nas portas fortificadas. A proteção deles não estava no seu grande exército. A proteção deles era o Senhor. E é aí que nós tropeçamos, porque às vezes nós achamos que a nossa proteção está na conta bancária que nós temos. Às vezes a gente achamos que a nossa proteção está na nossa inteligência. Eu sei muito, eu sou muito inteligente, estudei muito para isso. Às vezes a nossa proteção nós garantimos no país ao qual nós vivemos, porque talvez tenha um exército muito forte. Mas nós esquecemos que tudo isso é destrutível. Sabe aonde está a tua proteção? No Senhor. Uma vez que o Senhor sair, uma vez que o Senhor abandonar, uma vez que o Senhor virar as costas, uma vez, melhor dizendo, né? Uma vez que nós abandonarmos o Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, consertando aqui, uma vez que nós não cumprimos a palavra do Senhor, uma vez que nós levamos as coisas de Deus de qualquer maneira, uma vez que nós deixamos de servir a Deus com fidelidade, aí sim a proteção de Deus sai sobre a nossa vida. E aí não adianta ter muros fortes, não adianta ter exército forte, não adianta ter muralhas, portas enormes. Nada foi imbatível para que os babilônicos entrassem e levassem o povo cativo. Agora o povo vai cativo para a Babilônia. E quando chega na Babilônia, eles agora cativos, eles olham um para os outros e começam a lembrar das festas que eles faziam. E eita, irmão, que as festas do povo de Deus eram grandes. E não era pouca festa não, era um povo que gostava de festejar.
Tinha festa de tabernáculo, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa do Purim, festa de tudo quanto é jeito. O povo gostava de uma festa. E detalhe, eles sabiam festejar. Festas que duravam um dia. E eles tinham cânticos, um mais lindo do que o outro. Eles cantavam, eles dançavam na presença do Senhor. Era uma coisa mais linda. E agora, eles estão lá, cativos na Babilônia. E agora começam a lembrar dos seus cânticos. Como éramos felizes. Como tínhamos músicas maravilhosas. Como era bom adorar ao Senhor. E de repente, ali cativos, presos ali, os soldados babilônicos olham para eles e vão dizer aquela palavra que corta o coração de qualquer um que está passando por um momento difícil. Cante um hino lá, aqueles hinos das suas festas que são famosas. Cantam, adorem, falem agora, toquem as suas harpas, louvem agora, pois nós queremos ouvir aqueles cânticos que vocês cantavam. E agora um olha para o outro e começa a dizer: como que nós vamos cantar? Como cantaremos? Como vamos adorar? A cidade foi destruída. Como cantaremos? Muitos morreram. Como cantaremos? As portas foram arrancadas. Como cantaremos se está tudo destruído? Agora o coração deles estão cortados por causa da destruição. E uma coisa que os babilônicos sabem fazer muito bem é no momento difícil, no momento da dor, no momento da tristeza, tentar te zombar e atrapalhar a sua adoração. Porque naquele momento de zombaria ali, naquele momento que ele estava instigando eles: agora canta, agora adora. Eles vão falar: não tem como adorar nessa situação que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que em vez de adorar, ele pegaram as suas harpas e penduraram nos salgueiros, naquelas grandes árvores que estavam. Agora um por um pega a sua harpa de adoração e começa a pendurar. O outro pendura também, e o outro pendura. Porque uma coisa que a Babilônia sabe fazer é te calar, calar a sua adoração. Sabe, naquele momento, quando você está passando por um momento muito difícil na sua vida, naquele momento que parece que as portas não se abrem, naquele momento que parece que as coisas não correm da maneira que nós estávamos pensando, no momento da dor, no momento da crise, sempre vem aquela voz dizendo: canta agora, adora agora, busque agora. Você olha para você e fala: como vou adorar? Olha como está minha casa. Como vou adorar? Olha como estão meus filhos. Como vou adorar? Olha como estão minhas finanças. Como vou adorar? Já faz anos e anos que eu estou com essa enfermidade e olha que ela está me consumindo. Como vou adorar? E o inimigo lançando aquela voz dizendo: adore. E sabe o que muitos têm feito? Vou pendurar a minha harpa no salgueiro, porque eu não tenho motivo para adorar. Eu não tenho motivo mais para cantar. Porque quando eu estava em Sião, nas grandes festas, quando as coisas estavam perfeitas, quando a saúde estava perfeita, quando eu tinha o vigor da saúde, da juventude, quando as minhas finanças estavam tudo correto, quando a minha casa estava perfeita, quando tudo estava em ordem, eu cantava. Mas agora eu não tenho, porque naquela época eu tinha motivo para adorar, mas agora eu não tenho mais motivo para adorar. Então mais fácil é pendurar a minha harpa e me calar, porque é isso que a Babilônia faz. E a Babilônia significa isso, o mundo lá fora, o mundo conturbado, porque a palavra Babilônia em hebraico significa Babel, que significa Torre de Babel. E na Torre de Babel, o que tinha lá? Confusão, aquela mistureba de línguas. E é isso que o inimigo quer fazer.
é misturar toda essa bagunça que o mundo lá fora tem proposto e fazer esse balaio de gato e deixar todo mundo confundido, para que nós viemos calar a nossa adoração. Porque vai chegar um dia, escute isso, que nós não vamos poder adorar mais. Seremos perseguidos por falar a verdade. Seremos perseguidos por adorar. Zombarão de nós por glorificarmos a Deus e adorar o nosso Deus. E fazerão de tudo para nos calar. Muitos já se calaram. Muitos já não falam mais. Muitos já não têm motivo de adorar. Muitos já penduraram as suas harpas. Mas em nome de Jesus, levante a tua mão aqui nessa manhã. Deixa eu profetizar na tua vida. Deus ainda tem os seus remanescentes aqui nesta manhã, que não se curvarão diante da Babilônia, mas ainda adorarão a Deus em espírito e em verdade. Glória Aleluia. Aleluia. Não se curve diante da Babilônia. Não se curve diante daqueles que querem calar a nossa adoração. Se a coisa está difícil, se a coisa está terrível, eu não vou pendurar na minha harpa. Sabe o que eu vou fazer quando o negócio fica bravo? Quando as coisas em casa não estão funcionando, quando as coisas na fábrica não funcionam, quando as portas começam a se fechar, quando a enfermidade bate na porta, sabe o que eu faço? É aí que eu vou pegar a minha harpa e vou dizer assim para o meu problema: olha aqui, problema, você está vindo contra a minha vida para tentar me calar. Lá está tudo em chama, está tudo destruído, mas eu vou pegar a minha harpa e eu vou adorar. Não importa o que eu estou vivendo e passando, eu vou adorar, eu vou glorificar. Por mais que as coisas não estão da maneira que eu esperava que estava, por mais que Sião esteja destruído, eu vou adorar, porque eu não adoro só quando tudo está bem, eu não só adoro quando eu estou em festa, eu adoro também no luto, eu adoro também quando a coisa está difícil, eu adoro também quando as coisas fogem do controle, porque o adorador, que é adorador, não importa a circunstância, ele adora de qualquer jeito. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É isso que nós precisamos aprender. Por mais que a situação se torne difícil, por mais que eles pequem contra o Senhor, por mais que as portas se fecham por causa da desobediência dos homens, mas nós vamos permanecer fiéis. Amém, Jesus. E em meio a essa dificuldade, essa destruição tamanha que o mundo está caminhando nele, eu não vou me calar. Por causa deles, muitos inocentes e muitos fiéis foram levados cativo, como a própria Bíblia nos fala. O próprio Ezequiel, o próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e muitos outros foram levados juntos. E todos esses, Babilônia tentou calar a adoração deles. Aqueles que estavam ali nos salgueiros achou mais fácil pendurar a harpa e parar com a adoração. Mas os que são fiéis de verdade, mesmo que estão cativos na Babilônia, eles não se curvam diante da vontade do rei. Eles não se curvam diante da vontade da ameaça do inimigo. Ele não se curva diante da ameaça dos leões. Ele não se curva diante da ameaça das fornalhas de fogo. Mesmo que levante contra eles, mesmo que eles estão em um ambiente onde eles são escravos, mesmo que eles estão num ambiente onde eles estão desfavorecidos, eles continuam fiel. Eles continuam adorando. Eles continuam buscando. Por que eu vou pendurar a minha harpa? Por que eu vou parar com a minha adoração? O que essa geração tem que aprender é: só podemos vencer o espiritual com aquilo que é espiritual. Não podemos agora ficar olhando apenas com os olhos da carne. Não, irmãos, essa visão aqui, ela engana. Nós precisamos ter visão espiritual.
Tem muita briga, muita confusão por aí que nós queremos ganhar no peito. E nós nunca vamos conseguir ganhar no peito. Nós vamos ganhar adorando, falando com Deus, colocando a nossa harpa para funcionar. Porque nós vivemos em um mundo espiritual. E nós precisamos lutar com as armas espirituais para vencer as maldades de Satanás e dos principados e das potestades. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a luta do crente é espiritual. E às vezes nós queremos resolver aquilo que é espiritual com aquilo que é material. E aí nós não conseguimos resolver. Às vezes, quando o pau quebra dentro de casa, qual é a forma mais fácil de resolver essa confusão? Partindo para cima. Um desafiando o outro. E no final, tem vitória? Não, um para um canto, um para o outro. E a coisa cada vez pior dentro de casa. Porque nós queremos resolver o que é espiritual com o material. E como que eu resolvo isso? Coloca o teu joelho no chão, pega a tua harpa, começa a adorar. Começa a adorar. E você vai ver como é que as coisas vão mudar. Em vez de discutir, começa a adorar. Pega a tua harpa, não pendura no salgueiro. Porque se essa confusão dentro de casa não cessar, o final dela vai ser isso: harpa pendurada no salgueiro. Mas e quando eu começo a adorar? Escute, os demônios vão saindo. Escute isso. Demônio, ele não respeita a conta bancária. Demônio não respeita gritaria. Pode gritar o tanto que quiser, não respeita. Demônio não respeita braços fortes e malhados. Demônio só respeita quando você pega a harpa e começa a adorar. Aí ele olha e fala: tenho que sair daqui. Não dá. Escute isso. Saul era um grande rei. A Bíblia diz que ele sobressaía do seu ombro para cima todos os outros do seu exército. Todos os outros. Ele sobressaía do ombro para cima. Sobressaía. Ele era maior do que todos. Robusto, forte. Saul, irmã Cleide, tinha uma armadura invejável. Uma espada, irmãos, um escudo invejável, forte. Escute, ele ainda tinha um dos maiores exércitos da época. Se você ler, ele vencia todas as batalhas e ninguém conseguia contra ele. Forte, poderoso, exército gigante, exército forte. Mas um dia, irmã Karine, Saul estava em casa e de repente ele começou a ser perturbado e começou a ficar doido da cabeça. Bate para lá, grita para cá. E ele fala: eu não suporto mais. Vem aqui, o meu súdito, chamou o súdito dele: eu não suporto mais. O que está acontecendo, rei? Eu estou perturbado. E essa guerra eu não consigo vencer. Talvez, conjecturando para você entender, o súdito deve ter falado: quer que eu chame o soldado mais forte do exército para te ajudar? Aí ele diz: não vai resolver. Quer que eu trago as bacias de ouro? Não vai resolver. Quer que eu trago alguma das suas mulheres? Não vai resolver. Quer que eu faça alguma coisa do teu reino para te socorrer nesse momento, ó rei? Nada resolve. Então, como que nós vamos fazer? Traga alguém que tem harpa. Traga alguém que tem adoração. Traga alguém que ora. Traga alguém que busca Deus. Traga alguém que canta. Traga alguém que louva. Porque essa luta aqui não se vence com espada. Essa luta não se vence com exército. Essa luta só se vence com espírito. Aí lá vem, irmã Karine, lá do campo, um menino sujo, cheirando ovelha, saindo do mato,
Nem nome tinha direito. Mas alguém disse: eu conheço um que tem harpa e que adora. Vai buscar. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha reino, não tinha exército. E lá vai o menino entrar. Ele senta, pega a sua harpinha e começa a adorar. Quando ele adora, sabe o que acontece? Os espíritos que estavam perturbando Saul vai embora. Porque chegou um adorador. Chegou alguém que não pendurou a sua harpa. Chegou alguém que ainda adora. Mesmo no mato, mesmo no campo, mesmo não tendo riqueza, mesmo não tendo escudo, mesmo não tendo espada, mesmo não tendo palácio, mesmo não tendo esquerda, ele adora. Aí sim, o inimigo fala: com esse não dá. Com espada até que eu aguento. Com esse exército, moleza. Mas com esse adorador, não tem jeito. E os demônios têm que ir embora. Nós temos que aprender a usar a maior arma que nós temos em nossa mão, que é o poder da adoração. Glória a Deus. Escute isso. Está na hora de tirarmos a harpa que está no salgueiro. A harpa não foi feita para estar no salgueiro. A harpa foi feita para estar na mão. A harpa foi feita para adorar. E nesta noite, sabe o que o convite de Deus para a nossa vida é? Volte a adorar de novo. Volte a ser espiritual de novo. Para com esse negócio de querer achar que os teus filhos vai mudar apenas com o teu grito, apenas com a tua vontade, apenas com a tua força, apenas com a tua... Não. Tem coisas que é espiritual. Às vezes você tentou de tudo, e nada deu certo. E você fica perguntando: o que eu faço com esse menino? A palavra de Deus nesta noite está dizendo: comece a adorar, porque isso não é material, é espiritual. Deus vai salvar esse marido. Por que Deus não salva ele? Eu tento, eu faço de tudo, eu luto, eu grito, tudo que eu faço é errado. Talvez está na hora de tirar a harpa do salgueiro e começar a pôr o joelho no chão, orar nas madrugadas, pagar preço, e você vai ver que esses demônios que tem perturbado, amarrado, vai embora. E daqui a pouco ele vai estar na presença do Senhor adorando. Ah, Senhor, eu estou com a vida perturbada, eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde vou, eu não sei que decisão eu decidi. Irmãos, tem coisa na vida que não é com as coisas da terra, é espiritual. A tua decisão tem que ser: qual é a vontade de Deus? Antigamente orávamos para tudo, decisões bomba, nós orávamos. E por que agora nós não oramos mais? Será que nós penduramos a nossa harpa no salgueiro e paramos com a nossa adoração? Será que não está na hora de olhar que isso é espiritual e começar a lutar com as armas espirituais? E começar a buscar uma direção de Deus? Porque é buscando a nossa direção que nós não chegamos em lugar nenhum. Será que você não parou para analisar que você não consegue chegar em lugar nenhum? Muda para lá, muda para cá, vai para lá, volta para cá, faz isso, faz aquilo, e nada dá certo. Talvez é porque você tem buscado a tua direção e não parou para buscar qual é a vontade de Deus, qual é a prioridade de Deus, o que Deus quer comigo, o que Deus deseja comigo. Eu vou fazer conforme a vontade do Senhor. Temos que tirar essa harpa do salgueiro e voltar a adorar de novo, porque enquanto a harpa estiver no salgueiro, eu vou ficar cativo na Babilônia. Eu tenho que voltar à adoração novamente. E a Bíblia vai dizer que eles penduraram as harpas no salgueiro e não adoraram mais ao Senhor. E cativos ficaram na Babilônia por 70 anos. 70 anos. A adoração foi contida, mas por a palavra que saiu da boca do profeta, o Senhor disse que aos 70 anos o Senhor ia compadecer do seu povo, e o Senhor ia abater a Babilônia, ia reconstruir o templo novamente. E quando foi aos 70 anos, Nabucodonosor
o reino, de Nabucodonosor foi vencido. A Babilônia foi vencida. O rei Sírio tomou posse. E naquele mesmo momento, o Senhor tocou no coração do rei. E o rei disse: quem quer voltar de novo para Sião? Quem quer voltar a reconstruir de novo o templo que foi destruído? Quem quer voltar a reconstruir novamente a adoração? E aquela esperança que tinha sido perdida, aquele cântico que tinha sido calado, aquela adoração que tinha sido silenciada, agora volta novamente a ter a esperança de voltar a cantar, porque o Senhor chegou e disse: está na hora de tirar a harpa do salgueiro que foi pendurada, e está na hora de voltar para Sião novamente, está na hora de voltar à adoração, está na hora de lutar com as armas espirituais, está na hora de voltar a louvar novamente, está na hora de voltar para o templo para adorar, está na hora de reconstruir tudo que foi perdido, está na hora de reconstruir tudo que foi destruído, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, essa é a vontade do Senhor para a nossa casa, essa é a vontade do Senhor para a nossa família. Porque enquanto nós calarmos a nossa adoração, a Babilônia lá fora está gritando, a Babilônia lá fora está investindo, a Babilônia lá fora, ela está levantando para tentar calar os adoradores. Mas o Senhor me trouxe nessa manhã para dizer ao seu coração: não pendure a tua harpa no salgueiro. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, se é na tua casa, na tua finança, na tua saúde, na tua família. Eu não sei qual é a crise que você tem enfrentado, mas não deixa que essa crise, que lá do passado, por causa de um erro cometido, aconteceu, por causa de uns deslizes, pela perda de controle, acabou trazendo a tragédia e o prejuízo. E agora eu não vou dar ouvido aos babilônicos dizendo: canta agora que a coisa não está dando certo. Eu vou fazer como Jó. Enquanto queriam calar Jó, falaram: cala, Jó, você perdeu tudo, você perdeu tua casa, teus filhos, tua riqueza, tua saúde. E o que a Babilônia queria que Jó fizesse? Abandona o teu Deus, blasfema contra o teu Deus, para de cantar. E qual que foi a resposta de Jó? Qual que foi o cântico que Jó cantou? Ele poderia ter pendurado a harpa dele no salgueiro e dizido: perdi tudo, perdi a minha casa, perdi os meus 10 filhos, perdi minha riqueza, perdi minha saúde. Atacou Jó em todas as áreas, que talvez você já foi atacado. Perdi tudo. Agora o mais fácil, sabe o que é? Morrer, parar, desistir, deixar de adorar, parar de ir para a igreja, parar de orar nas madrugadas, parar de ler a Bíblia, parar de buscar. É mais fácil fazer isso. Eu vou abandonar isso tudo. Mas o cântico de Jó foi diferente. O cântico de Jó foi: Deus me deu, Deus tirou. Aleluia. Bendito seja Glória o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que ele estava dizendo? Escute isso. Eu vou engrossar o caldo mais ainda para você entender. É pesado, mas escute. Perdi meus 10 filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Perdi toda a minha riqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Perdi a minha saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Você entendeu? Enquanto todos olhavam e falavam: agora já era. Aquele vai pendurar a harpa, aquele ali vai pedir a morte. É mais fácil pedir a morte, né, meu marido? 10 filhos morreu, perdeu a casa, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Para que presta o homem? Era mais fácil dizer: vou colocar uma corda no pescoço e me enforcar e acabou com isso tudo. Vou chutar o pau da barraca e vou sumir daqui, ninguém vai me ver mais, acabou com isso tudo. Vou esperar a morte. Mas ele resolveu a pegar a sua harpa e dizer: bendito seja o nome do Senhor.
E aí vai adorando, ele vai adorando, ele vai adorando. Os amigos chegam, os amigos que se levantaram contra ele, os amigos que viraram as costas contra ele, os amigos que pediram para ele se destruir. Quando os amigos chegaram, ele continuou: bendito seja o nome do Senhor, abençoa esses amigos, Senhor, livra do mal, Senhor, transforma vidas. E foi orando pelos amigos, enquanto ele adorava. A Bíblia diz: e Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus virou o cativeiro do povo dele na Babilônia. Amém, Jesus. E eu profetizo aqui nessa manhã. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar na tua vida. Amém. Deus vai virar o cativeiro da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, das suas finanças, da sua saúde. Em nome de Jesus, não pare de adorar. Enquanto você adora, Deus vai entrando com providência. Enquanto você adora, Deus vai entrando com milagre. Enquanto você adora, Deus vai salvando a tua casa. Enquanto você adora, Deus vai curando a tua enfermidade. Enquanto você adora, Deus vai entrando lá no teu trabalho. Deus vai entrando na tua saúde. Enquanto você adora, Deus vai entrando com milagre. Aleluia. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas eu não vou pendurar a minha harpa, eu vou adorar. Eu não vou pendurar a minha harpa, eu vou adorar. Você consegue dizer isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu não vou pendurar a minha harpa, eu vou Adorar. eu vou Adorar. em nome de Jesus. Eu vou adorar, não importa o que aconteça, eu vou adorar. Você coloca sobre os pés, em nome de Jesus, eu vou adorar. Não lute com as armas dessa terra. A partir de hoje, luta com as armas do céu. Está na hora de voltarmos a aprender a trabalhar com as coisas espirituais. As armas espirituais são muito mais fortes. Tem coisas que não se resolvem com as coisas da terra. Tem que ser espiritual. E nós vamos começar a ter grandes resultados. Nós vamos começar a ter grandes vitórias quando nós começarmos a entender que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa busca diária, ela move montanhas, ela move reinos, ela tira o povo do cativeiro, ela derrota e destrói os nossos inimigos, ela destrói as fortalezas infernais. Quando nós usamos as espirituais, vamos voltar a sermos crentes espirituais, e vocês vão ver que o resultado será maravilhoso. E você vai dizer assim: por que eu deixei de ser espiritual e sofri até hoje? Por que eu deixei de buscar e passei por tanto momento difícil? Antigamente vencíamos com as coisas espirituais, e o nosso Deus não mudou. Vamos usar a nossa arma espiritual, e você vai ver grandes resultados em nome de Jesus. Feche seus olhos, olha comigo. Pai querido,